Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos, nossos alunos, nossos clientes, nossos seguidores. Estamos aqui segunda-feira às 9 horas fazendo uma nova live sobre o biofeedback Cardiomotion. Nós estamos trazendo no Minutos Terapêuticos número 16 um assunto muito importante hoje, que é sobre transtorno de pânico. O assunto que nós vamos falar sobre o biofeedback de HRV, esse biofeedback tipo de Cardiomotion, no tratamento de pânico. E o pânico é uma coisa muito ruim, né? Todo mundo sabe isso. Mas quem experiencia esse momento de pânico é realmente muito difícil. Nós temos tratado várias pessoas aqui no consultório que passaram, principalmente nessa época de pandemia, o pânico. E quando a gente trabalha na ressignificação do pânico, a gente vê quanto a pessoa sofre nesse momento. Bom, basicamente o pânico, eu vou trazer para vocês, na realidade hoje são 3 artigos. O primeiro e o segundo é um resumo sobre pânico e a alteração que o pânico pode causar no nosso organismo. E o biofeedback, como é que ele pode ajudar nessas crises de pânico. E por fim, eu vou trazer o artigo oficial de hoje, que seria sobre o uso do biofeedback clínico, o uso clínico em pânico. Uma pesquisa muito interessante que foi feita na Alemanha, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então o assunto hoje é biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca, que é o Cardiomotion, tipo Cardiomotion, para transtornos de pânico. Esse primeiro artigo então que eu vou conversar com vocês, peguei aqui na tela, estou acompanhando pela tela, mas foi a introdução de um artigo maior, em que eu vou trazer somente a parte introdutória que interessa para a gente em relação ao pânico. Esse artigo fala sobre alterações da variabilidade da frequência cardíaca em pacientes com transtorno de pânico. Quem é o líder dessa pesquisa é Yuan Zhang, chinês, do Instituto Médico da China, né? Em inglês, está publicado no Journal of Affective Disorder, volume 267, dia 15 de abril de 2020. Esse artigo fala basicamente sobre o que o pânico causa na nossa variabilidade da frequência cardíaca. Lembrando que o Cardiomotion ele é um equipamento que serve para você fazer treinamento para aumentar essa variabilidade. Enquanto que o pânico derruba essa variabilidade, ele reduz a variabilidade, não só o pânico, mas todos os transtornos de ansiedade. Vou agora focar mais na ansiedade, né? Mas a gente vê isso também em crise de asma, em DPOC, doenças cardíacas, vem uma série de outras afecções, bem como hipertensão arterial, enfim. Todos esses mecanismos que envolvem o sistema nervoso autônomo, de uma forma geral, reduz a variabilidade. Então, a redução da variabilidade da frequência cardíaca, a redução do HRV é prejudicial. E é psicossomático. Tanto a parte psíquica quanto a somática sofrem com essa redução. Bom, nesse artigo do Yuan Zhang, ele fala que o transtorno de pânico é o transtorno de ansiedade mais comum, caracterizado pelo ataque de pânico inesperado. Um estudo epidemiológico transacional revelou que a prevalência de ataques de pânico ao longo da vida foi de 13,2%. Então, cada 100 pessoas, 13 pessoas passam por ataque de pânico ao longo da vida. É muita coisa, é muito sofrimento. A apresentação clínica do transtorno de pânico inclui vários sintomas de distúrbio do sistema nervoso autônomo,
nada mais é do que o sistema nervoso autônomo nosso, ele se altera muito intensamente e a pessoa se sente muito mal. Ele traz como sendo esses sintomas como palpitações, taquicardia, sudorese, tremores, falta de respiração e dor no peito. Então, nada mais é do que o nosso mecanismo interno que está sendo acionado de uma forma muito intensa, que é o sistema nervoso simpático. Se nós conseguirmos equilibrar o simpático com o parasimpático, a tendência é que a gente não tenha essas crises de pânico. Isso ocorre devido a um gatilho que aciona a amígdala, e mais para frente a gente fala um pouquinho desse mecanismo. Os pacientes com transtorno de pânico procuram, na maioria das vezes, atendimentos médicos como cardiovascular ou emergência médica. Transtorno de pânico causa sofrimento, um aumento substancial de custo para os pacientes e para a sociedade. Além disso, o transtorno de pânico está intimamente relacionado com doenças cardíacas. E realmente a pessoa começa a se sentir mal, começa a sentir taquicardia e ela acha que vai ter um problema cardíaco. E no fim existe essa relação, sim. Os sintomas de ataque de pânico se sobrepõem com aqueles de um infarto, típico de um infarto cardíaco, de um infarto de miocárdio, de angina no peito. Então as pessoas ficam realmente sentindo isso. E às vezes é meio difícil de você saber se é só um pânico ou se é realmente um ataque mesmo. Um estudo descobriu que o transtorno de pânico estava associado a um risco elevado de subsequentes doenças coronarianas. Então acontece o seguinte, que existe uma relação sim entre esses sintomas de pânico e problemas cardíacos. E agora em 2021, teve um grupo de pesquisa em que Laís Maia Raposo e colaboradores, eles publicaram um artigo sobre a fisiopatologia do pânico. É muito interessante porque eles trazem todos os componentes neurais que estão envolvidos no pânico. E, logicamente, que a nossa querida amígdala, a amígdala do hipocampo, já está envolvida nessa, no que eles chamam do caminho do medo, né? Bom, então vamos lá. Para Laís Maia Raposo, o transtorno de pânico é uma complicação dos transtornos de ansiedade. Essa patologia é caracterizada por recorrentes ataques de pânico inesperados, de sintomatologia corporal intensa, com taquicardias, dor no peito, náuseas, tonturas, tremores, sensações de falta de ar associadas à preocupação com futuros ataques e medo intenso relacionado à morte e à perda de controle. Então ela já traz mais sintomas em relação a isso. Essa Laís, ela é do departamento de psiquiatria, então ela traz um pouco mais a parte, vamos chamar psiquiátrica do assunto. Além disso, pacientes que apresentam transtorno de pânico estão vulneráveis ao risco do desenvolvimento de deficiência significativa nas funções cognitivas, como o quadro de desrealização, marcados por sensações de irrealidade e despersonalização relacionados à perda de consciência de si próprio. Então é bem complicado um ataque de pânico visto desse modo também. Não só da parte fisiológica, mas da parte psicológica, né? Consequentemente, a doença pode ser facilmente confundida com outros transtornos psiquiátricos, com quadros clínicos semelhantes, o que fez com que o transtorno de pânico se tornasse objeto de estudo de inúmeras pesquisas científicas voltadas para a psiquiatria, com o fito de entender melhor seu funcionamento para proporcionar uma maior qualidade de vida aos indivíduos portadores da anomalia. E ele fala agora do modelo fisiopatológico. É muito interessante. O modelo fisiopatológico do transtorno de pânico está associado à hipótese da rede do medo, que inclui regiões límbicas e sensoriais, como o córtex frontal, ínsula, amígdala do hipocampo, o próprio hipocampo e a córtex sensorial. Então, quando a gente tem algumas lives aqui anteriores em que eu falo da conexão
da conectividade cerebral, fala exatamente isso. Quando a pessoa entra nesse estado de equilíbrio, de coerência cardíaca, eles trazem outro nome, né? Mas de ressonância cardiovascular, que é, no fim, a mesma coisa, com outro nome. Quando a pessoa entra nesse estado de ressonância cardiovascular, em que no Cardiomotion, aquela luzinha, quando acendeu verde, que é o equilíbrio, que é chamado de coerência cardíaca, essa rede do medo é acionada de forma que existe uma conexão entre a parte da córtex pré-frontal, ventromedial, que é exatamente onde a gente precisa trabalhar, e regiões do sistema nervoso autônomo, regiões límbicas, a ínsula é extremamente importante, porque ela faz a conexão do nosso cérebro com o nosso corpo, a amígdala do hipocampo e córtex sensorial. É exatamente quando você faz esse treinamento, coerência cardíaca, está demonstrado nesse artigo, acho que de 2021 também, sobre conectividade cerebral, que eu tenho, acho que tenho certeza, mas parece que é o nosso encontro terapêutico número 12. Se eu não me engano é o 12, que fala disso. Lá então você entende por que o biofeedback, quando você trabalha na coerência cardíaca, você pode reduzir, inclusive, não só a ansiedade como um todo, mas ataques de pânico. Então, eu trouxe para vocês o artigo hoje, eu peguei um resumo do artigo para não ficar muito extenso. Eu não quero mais fazer aquelas lives de mais de 18 minutos, porque senão fica muito cansativo para vocês e para mim também. Mas se vocês dão uma olhada nesse artigo sobre a conectividade cerebral, é muito interessante. Ele mostra então que são 34 áreas cerebrais que são interconectadas durante o processo da coerência cardíaca. E mostra também o mecanismo anti-inflamatório que isso traz, a diminuição da proteína C reativa, que mostra o nível de inflamação do corpo. Enfim, esse artigo complementa aquele, ou aquele complementa esse. Né? Esse artigo agora que nós vamos falar foi feito por Hairhouse e publicado em outubro de 2021, ou seja, tem um mês e pouco esse artigo. Efeito de uma intervenção de biofeedback de HRV na variabilidade da frequência cardíaca em indivíduos com transtorno de pânico, um ensaio controlado randomizado. Então, eles fizeram esse trabalho no hospital, mostrando então que as pessoas, quando treinam a coerência cardíaca, eles reduzem muito a parte de ansiedade e pânico e aumenta muito a variabilidade da frequência cardíaca. Ou seja, a variabilidade da frequência cardíaca, que das conotações é chamada SDNN, Standard Deviation, dos intervalos NN, ou seja, dos intervalos RR, entre 2 batimentos consecutivos. Esses conceitos a gente traz muito no nosso curso, que ele é bastante complexo, não dá para estar falando numa live assim rapidamente. No nosso curso de biofeedback a gente traz todos os conceitos necessários para entender esses artigos aqui. Bom, então, em inglês efeito de biofeedback, né? Effect of biofeedback intervention on rate variability in individuals with panic disorder. Foi publicado na revista Medicina Psicossomática. Tem o link aqui, se vocês quiserem ir lá no YouTube vai estar o link. E vai ficar também o nosso WhatsApp. Se vocês quiserem fazer pergunta, fazer algum tipo de questionamento ou sugerirem algum tema que a gente possa trazer aqui para vocês, fique à vontade. É só entrar no nosso canal do YouTube, Cardiomotion, lá no YouTube, e lá vocês vão encontrar a série completa, minutos terapêuticos de 1 até esse aqui que nós vamos colocar hoje no ar. Ou seja, 16 vídeos, cada vídeo focando num assunto diferente, um só sobre ansiedade, outro sobre desempenho de atletas, outro para crianças, outro para idosos, desenvolvimento cognitivo de idosos, ou seja, está bem rico o nosso material.
Então, esse Benedict Harehouse, que é o líder dessa pesquisa, da Psicologia Médica e Sociedade Médica do Centro Médico Universitário da Universidade de Johannes Gutenberg, em Mainz, Alemanha. Resumo. Então, eu só vou ler o resumo para a gente ser bastante objetivo. Alguns indivíduos com transtorno de pânico apresentam variabilidade da frequência cardíaca reduzida, o que pode resultar em um aumento de risco de mortalidade cardiovascular. Isso é muito importante, que os primeiros estudos sobre o HRV, que é a variabilidade da frequência cardíaca, eles apontam que quando a pessoa tem um problema cardíaco, e se ele tem um problema cardíaco e a variabilidade dele está baixa, e continuar baixa, ele tem grande risco em 6 vezes ter um segundo acidente vascular, né? Então é muito importante aumentar a variabilidade da frequência cardíaca, e um dos equipamentos que faz isso é o CardioMotion. Então o CardioMotion foi desenhado para que as pessoas, quando entram na coerência cardíaca, aumentem a variabilidade. Quando ele aumenta a variabilidade, ele vai contra todos esses transtornos de ansiedade e companhia limitada, como pânico, transtorno TAG, ou estresse pós-traumático, fobias, assim vai. Então, eu vou voltar no início. Alguns indivíduos com transtorno de pânico apresentam variabilidade da frequência cardíaca reduzida, o que pode resultar em um aumento do risco de mortalidade cardiovascular. Treinamento com biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca tem sido demonstrado melhorar a modulação da atividade autonômica. Ou seja, o biofeedback serve para você equilibrar o sistema nervoso autônomo. Então, nem excesso de simpático, nem excesso parasimpático. Os dois em excesso causam patologias, o que não é interessante. Não só patologias, mas a parte cognitiva também pode ser beneficiado. Nós temos live aí mostrando que para idosos é uma ferramenta extremamente importante. Portanto, esse estudo controlado randomizado foi realizado para investigar o efeito de uma intervenção de biofeedback de HRV de 4 semanas em indivíduos com transtorno de pânico. Então, essa é uma coisa que a gente tem visto muito. Não existe um protocolo único de pesquisa. Tem alguns que falam em 4 sessões, outros trabalham em uma única sessão. É lógico que o resultado é completamente diferente. Tem outros que trabalham em 5 semanas. Enfim, o que a gente mais vê nesses trabalhos é algo como 20 horas de treinamento. 20 horas dividido durante dias. Pode ser 20 minutos por dia, 30 minutos, aí diminui a quantidade de dias. Enfim, aqui o que eles fizeram foi isso. Eles pegaram indivíduos e fizeram um treinamento em 4 semanas. Só que eles não trazem aqui quantos minutos por dia foi feito. Em princípio, é recomendado que se faça dentro do possível, né? Todos os dias. O treinamento com biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca melhorou a modulação da atividade autônoma. Portanto, com esse ensaio controlado randomizado, pretendemos investigar o efeito de uma intervenção de HRV, biofeedback de HRV, em 4 semanas em pessoas com transtorno de pânico. Métodos: 36 mulheres e 16 homens com transtorno de pânico, idade média de 35 anos, mais ou menos 15 anos, foram alocados aleatoriamente tanto para o biofeedback. Aqui eles colocam uma respiração de 0,1 Hz, não é, na nossa opinião, não é exatamente assim, mas tudo bem, 0,1 Hz, com o grupo de intervenção, ou como grupo de controle ativo. Então são 2 grupos de intervenção e o grupo de controle ativo. O HRV foi realizado ao longo de 4 semanas, enquanto o HRV medido durante uma condição de repouso de curto prazo, durante uma condição de respiração em ritmo acelerado, antes e depois da intervenção. Então, um grupo controle fez essa respiração
ritmada e outro grupo fez uma respiração muito acelerada, né? Os resultados. O biofeedback de HRV com respiração de 0,1 Hz aumentou o HRV e reduziu os sintomas de pânico em indivíduos com transtorno de pânico. O biofeedback de HRV com respiração de 0,1 Hz demonstrou um aumento dos parâmetros do domínio de tempo e frequência do HRV durante a condição de repouso de curto prazo. Aqui eu queria comentar alguma coisa. Eles colocam uma respiração de 0,1 Hz. A gente tem vários artigos mostrando que não é assim. Não é exatamente 0,1 Hz. Depende da pessoa. Depende do sexo da pessoa, depende da idade da pessoa, por um lado. Por outro lado, depende que a frequência em que a pessoa tem que coordenar a respiração, ela pode mudar ao longo das semanas. Então não dá para estabelecer 0,1 Hz e fazer assim para 60 e tantas pessoas, mantendo isso ao longo de 4 semanas. Esse foi o protocolo que eles usaram. Nós temos visto protocolos assim, que a pessoa faz a linha de base, estabelece qual é a melhor condição para entrar na ressonância cardiovascular. No caso do CardioEmotion, nós temos 5 condições, que é onde praticamente todas as pessoas entram. Mais frequente é o nível C, que também não é 0,1 Hz, mas é a mais frequente que a gente vê que as pessoas entram no C, na letra C. Mas, ao longo do treinamento, isso pode variar. A pessoa pode conseguir uma expansão pulmonar melhor, pode melhorar trocas gasosas, pode ter uma série de benefícios. Então, esses protocolos que a gente vê, as pessoas, no dia 1, acham qual é a melhor frequência de ressonância. Faz a semana inteira. No dia 8, checa se essa é realmente a melhor frequência de ressonância. E vai assim. Todo primeiro dia da semana, ele faz uma avaliação se continua a mesma, a melhor frequência de ressonância, e porque isso pode variar. E aqui eles estabeleceram 0,1 todas as semanas, sem fazer esse estudo. E, enfim, tiveram um resultado bom assim mesmo. Ele fala então aqui que houve um aumento do RMSSD, que é uma outra forma de você avaliar o ganho. Aumentou em 5,87 milissegundos. A energia, que é o ganho da potência em si, também aumentou. Aumentou LF, que é Low Frequency, ou seja, teve um ganho de um modo geral. E houve uma diminuição na frequência cardíaca durante a condição de respiração ritmada. Uma redução de 5,87 batimentos por minuto. Por que acontece essa redução? Quando você aumenta a variabilidade, você aumenta as trocas gasosas a nível alveolar. Os alvéolos ficam com melhor transmissão de oxigênio e gás carbônico. Então, naturalmente, você precisa ter menos sangue circulante e menos a frequência cardíaca reduz. E na escala de pânico e agorafobia, houve também um ganho de 3,64 unidades. Aí ele traz assim, não houve efeito de intervenção no grupo controle. Então, o grupo controle não aconteceu nada. E no grupo experimental, que é o grupo que fez o treinamento com biofeedback, teve todo esse ganho. Conclusão. O biofeedback de HRV, como um tratamento não invasivo e não farmacológico, parece ser uma importante opção de intervenção para melhorar a variabilidade da frequência cardíaca, reduzido quando o HRV é reduzido, e diminuir os sintomas de pânico em indivíduos com transtorno de pânico. Ele fala que estudos futuros são necessários para estabelecer se esses efeitos se traduzem em redução do risco de doenças cardiovasculares em transtorno de pânico. A gente tem outros artigos falando que sim, que as doenças cardiovasculares são diminuídas e são prevenidas quando a pessoa faz o treinamento com biofeedback de HRV. Bom, pessoal, então, lembrando que eu estou trazendo agora a coisa mais resumida para não ficar tanto tempo falando. Hoje deu 24 minutos.
Nas próximas também eu quero trazer uma coisa mais reduzida assim. Mas eu recomendo, se vocês tiverem interesse no tema, entre em contato conosco, nós temos muito material, nós temos no YouTube vários vídeos falando sobre o feedback, nós temos e-books disponíveis, enfim. Aproveitem que esse assunto é um assunto do presente e do futuro. Cada vez mais a gente vê instituições extremamente renomadas no mundo inteiro. Já trouxe live para vocês aqui do Brasil, live dos Estados Unidos, da Europa, de vários países, hoje da Alemanha, da China, Taiwan. O mundo inteiro está correndo atrás disso. Então, pessoal, obrigado pela atenção. Não esqueçam, na Intelectus Clínica Escola, nós temos vários cursos. Um deles é do biofeedback, outro curso é de bases neuropsicológicas da aprendizagem, que vai ser agora, semana que vem. Amanhã começa o nosso curso de hipnose clínica, em que a gente associa, eu acho que é o único curso que tem no Brasil, não sei se no mundo, mas no Brasil pelo menos, em que a gente associa o biofeedback junto com a hipnose clínica. É muito interessante que você vê como está o desenvolvimento emocional da pessoa durante o processo terapêutico. Bom, temos os cursos de neurociência e muitos outros. Se você estiver interessado, entre em contato com a gente e a gente passa mais informações. E temos a clínica também, que a gente trabalha com tudo aquilo que a gente fala, nós fazemos. Então não é só da boca para fora, é uma experiência prática nossa. Eu queria agradecer a atenção de vocês e estamos à disposição. Qualquer coisa, mande um zap para a gente e a gente, dentro do possível, está respondendo. Tá, obrigado e segunda-feira às 9 horas teremos mais uma live. Até mais, pessoal.